Esquece aquelas versões meiguinhas e fofas dos contos de fadas da Disney, porque vamos falar hoje de 8 filmes que têm as histórias mais perversas, obscuras e enigmáticas dos contos de fadas, e alguns sequer têm um final feliz. Esse vídeo é para você que gosta de terror e suspense, mas principalmente de contos de fadas sombrios, com mensagens e lições de morais atemporais, que mesmo tendo sido criadas há tanto tempo, continuam inspirando e divertindo a gente. Além disso, algumas dessas histórias têm inspirações em fatos reais, e suas versões originais são tão brutais que acabaram passando por reinvenções para não chocar tanto você. Fica comigo até o final desse vídeo e me fala, qual dessas histórias você mais gosta e com qual você mais se identifica? Em uma pequena vila isolada e cercada por uma grande floresta e por montanhas, as pessoas aprenderam a conviver com um grande mal, depois que foi feito um pacto de vida e morte com um lobisomem que vive na região. Todas as noites de lua cheia deveriam deixar um animal para o lobisomem se alimentar e, em troca, ele não faria mal para as pessoas. Mas a coisa fica séria quando, sem aviso, o lobisomem quebra esse pacto e começa a matar as pessoas. Então um padre caçador de criaturas sobrenaturais é chamado para resolver o problema. A Garota da Capa Vermelha foi lançado em 2011 como uma releitura da clássica história da Chapeuzinho Vermelho, mas explorando o lado mais sombrio da história, e apesar de ser um filme leve de suspense, tem uma mensagem forte. Muitas vezes a maldade se esconde por trás das pessoas que mais confiamos. Seu vizinho, seus amigos ou entre a sua própria família, alguém pode esconder um segredo terrível e você nem imagina. E se o lobisomem é a personificação da maldade, o filme traz uma reflexão. Nem todo mal precisa se esconder por trás das sombras da noite ou ter a forma de um monstro. Às vezes precisamos tomar ainda mais cuidado com as figuras virtuosas e supostamente boas que falam em nome do bem comum. Existem muitas coisas ocultas por trás dessa história. Eu fiz um vídeo falando do lado sombrio e dos segredos por trás da história da Chapeuzinho Vermelho, que você pode conferir depois. O próximo filme da lista talvez seja uma das adaptações mais subestimadas dos contos de fadas. Maria e João foi lançado em 2020, e se você viu e não gostou, vou te contar por que você precisa dar uma outra chance para esse filme. E quem gostou, vou convidar a assistir de novo, só que agora com outros olhos. Diferente do conto de fadas original, nessa história Maria é a protagonista e vai encarar uma jornada de amadurecimento e autodescoberta enquanto precisa cuidar do irmão pequeno. Depois que são expulsos de casa pela própria mãe, acabam indo parar no meio de uma floresta, onde encontram uma bruxa canibal devoradora de criancinhas. É uma história cheia de simbolismo e referências à bruxaria e que pode ter inspirações em fatos reais que aconteceram há muito tempo e são de arrepiar. É uma perspectiva nova do conto de João e Maria e traz muitas reflexões sobre o que significa ser uma bruxa de verdade na visão dos antigos europeus e que tomaram conta da cultura popular até hoje. Enquanto coloca em paralelo questões femininas que são impossíveis de desvincular da ideia da bruxaria. Se você ficou curioso sobre que fatos reais são esses que podem ter inspirado o conto de João e Maria e quer entender melhor a origem dos poderes da bruxa da história, eu fiz um vídeo também sobre esse filme e vou deixar na descrição. A Pele de Onagro foi lançado em 2010 e com certeza é o filme mais piegas dessa lista. É uma história de amor e tragédia e provavelmente um dos contos de fadas menos conhecidos por todo mundo. Mas o tema dessa história é mais velho do que andar pra frente e traz pra gente uma das fantasias mais populares que existe na história da humanidade. Imagina o seguinte, agora você magicamente tem o poder de realizar todos os seus desejos e ter tudo o que você quiser. O que você faria? A história é sobre um rapaz pobre e frustrado por não ter sucesso profissional, dinheiro ou fama, e por isso desiste da vida depois que é rejeitado pela mulher que se apaixonou, sem sorte no amor e sem sorte também nos negócios. Então, enquanto pensava em um modo de tirar a própria vida, encontra um mercador que oferece uma pele mágica de onagro, com o poder de realizar todos os seus desejos. E você deve estar se perguntando, o que raios é um onagro? É um nome elegante para um burro, simples assim. E essa pele mágica, assim como a lâmpada mágica de Aladdin, pode conceder os desejos mais profundos que qualquer pessoa tenha. Só que muito mais do que apenas 3 desejos. Imagina o poder de desejar tudo o que você queira, dinheiro, sucesso, amor. Só que tem um porém, tudo que você consegue através da magia sempre vai cobrar um preço. E cada desejo que você faz possui um valor moral diferente, então conforme você desejar, a pele de onagro diminui de tamanho e cobra seu preço diminuindo o tempo da sua vida gradativamente. Será que vale a pena? É uma história que faz a gente pensar sobre o valor que as nossas vidas têm e principalmente o valor que damos para tudo que já temos. Os amores, os amigos, a família, a nossa casa. Já pensou se valeria a pena trocar apenas alguns anos de vida por uma grande fortuna ou sucesso?
O próximo filme da lista é pra te virar de ponta cabeça, então esquece aquelas versões fofas e meigas dos contos de fada da Disney. A Branca de Neve, um conto de terror, é outro filme que faz uma releitura de um conto clássico, mostrando o lado mais sombrio dos personagens, como a Branca de Neve que não é tão boazinha e pura, e uma madrasta que, apesar de ser cruel, tem motivações e momentos de dor que podem até te comover. Além disso, essa é uma história que pode ter inspirações em fatos reais também que aconteceram há muito tempo. O filme já começa mostrando muita brutalidade e também sangue, e conforme a história vai caminhando, tudo se torna mais sombrio e sinistro, com muita magia negra, canibalismo e uma atmosfera gótica incrível. Enquanto a Branca de Neve tem que lidar com a madrasta perversa, acaba descobrindo que o mundo não é tão preto no branco, e que mesmo as pessoas nobres, ricas e mesmo as figuras religiosas também podem ser muito más, principalmente com aqueles que são mais vulneráveis. Mas como eu disse, a Branca de Neve também não é exatamente um exemplo de pureza e pode se igualar na madrasta na maldade. Se quiser saber mais segredos por trás dessa história, as inspirações reais dela, tem um vídeo exclusivo desse filme também que você pode conferir. Os contos de fadas sempre trazem alguma lição de moral ou algum tipo de mensagem que faz a gente refletir sobre ter cuidado com as nossas escolhas e com as consequências que elas podem trazer, principalmente quando somos movidos por impulsividade ou por desejos egoístas. E agora eu quero falar para você do filme mais bizarro dessa lista, e ele se chama O Conto dos Contos e foi lançado em 2015. O filme foi baseado no livro de mesmo nome do escritor Giambattista Basile. É uma das histórias mais excêntricas e brutais que você vai ver em um conto de fadas, e não é para todo mundo, já deixo avisado. Além disso, não é uma história que se preocupa em explicar muitos detalhes, então tudo é muito obscuro e requer alguma reflexão para entender. O ritmo é lento e o final pode ser meio provocativo se você esperar respostas muito claras. A história é composta por 3 contos de fada que se conectam de forma bem sutil, cada um com a sua própria história, mas todas exploram um tema central que existe em praticamente todo conto de fadas: as consequências que o egoísmo pode trazer se não tivermos cuidado, principalmente porque muitas vezes as consequências são irreversíveis e podemos acabar tendo que viver o resto da vida com tragédias. São histórias cheias de criaturas sobrenaturais, dragões marinhos, ogros da montanha e até uma pulga gigante. Esse não é um filme para todo mundo, exceto para quem realmente ama contos de fadas sombrios, então assista por sua conta e risco. E se você assistiu, me fala nos comentários o que você achou. Dos contos de fadas, A Bela e a Fera talvez seja o mais romântico, principalmente se tiver um musical, como foi o filme de 2017 com a Emma Watson no papel de Bella. Mas o mais interessante, na minha opinião, é a versão de 2014. Um filme mais sombrio e, ainda que seja bem romântico também, ele explora mais o lado solitário e autoritário da fera, que, ao contrário da versão da Disney, prende a Bella com a intenção de forçar ela a se casar com ele. O que poucas pessoas sabem é que a história da Bela e a Fera funciona como uma metáfora para o que a gente conhece por um casamento de conveniência ou um casamento arranjado, onde o pai entrega a filha para outro homem por conta de uma necessidade política, financeira ou de tradição. E enquanto a moça espera ser escravizada para satisfazer os desejos do marido, acaba descobrindo que é possível construir um amor sem paixão à primeira vista, mas sim a partir do convívio com um parceiro improvável, que apesar de ser um monstro de péssimo temperamento, também é culto e pode ser educado quando é amansado pelo amor, além de promover uma baita ascensão social como um palácio e riquezas imensas. Aqui, apesar de não termos os criados mágicos que foram transformados em móveis, a magia é muito mais presente e tem uma mitologia própria, com deuses e ninfas da floresta, além de gigantes de pedra. Os contos de fadas originais não costumam ter finais muito felizes para os príncipes ou para as princesas, além de serem bem sombrios. Mas esse próximo filme levou essa ideia ao pé da letra. A Maldição da Bela Adormecida, lançado em 2016, é um filme essencialmente de terror com um tempero de suspense e profecias do fim do mundo e também demônios, junto com a promessa de tragédia e calamidade para todo mundo no final dessa história. Diferente do conto original, esse filme reinventa a história com um clima de terror, onde o protagonista é perturbado por sonhos com uma linda mulher adormecida, e acaba entrando numa jornada macabra para tentar libertar ela de um demônio em um mundo paralelo, onde a alma dela foi presa. Além de descobrir que a sua família parece ter algum tipo de vínculo sanguíneo e misterioso com antigos pactos e criaturas sobrenaturais. Apesar de não ser fiel ao conto original da Bela Adormecida, é um filme que vale a pena pelo ar de mistério e terror que consegue criar. O final dessa história é bem inusitado e me deixou meio embasbacado, para falar a verdade. Não é um filme com uma grande reflexão ou que traz alguma grande lição de moral no final, mas é divertido se você gosta de histórias de terror com temas místicos. E finalmente o último filme dessa lista,
Provavelmente é um dos melhores filmes sobre contos de fada que temos até hoje, além de ser uma obra-prima cheia de mistérios e segredos que talvez você não conheça totalmente, ou talvez tenham te deixado com a pulga atrás da orelha no final dessa história. O Labirinto do Fauno foi criado e dirigido por Guillermo del Toro e lançado em 2006. A história mistura folclore europeu, greco-romano e até elementos do folclore japonês. É o casamento perfeito entre a essência clássica dos contos de fadas originais com um toque de mitologia e elementos de contexto moderno. Além de abordar de uma forma muito única temas como morte e reencarnação, também consegue criar um paralelo entre a brutalidade e crueldade de um mundo real que vive toda a violência da guerra com o mundo mágico de conto de fadas, que pode ser tão sombrio e perigoso quanto o mundo real. É o tipo de história que quando termina a gente fica parado olhando para a tela da televisão e se perguntando o que foi isso? Isso tudo foi real ou é um delírio da cabeça dos personagens? A história da Ofélia, no fim das contas, é uma história sobre todos nós que em algum momento precisamos nos refugiar em um mundo encantado para fugir da realidade da vida real. O Labirinto do Fauno tem muitos segredos por trás da história. Se você já viu o filme e quer explorar esses mistérios, eu fiz um vídeo onde falo dos segredos escondidos por trás da história e se é realidade ou ilusão o mundo encantado do filme, além do real significado no final dessa história. Esse vídeo também vai estar na descrição. E se você acha que tem algum filme que deveria estar nessa lista, deixa pra mim nos comentários e me fala qual dessas histórias é a melhor de todas.